Reflitam de fato sobre essas escrituras. A lei e os profetas duraram até João, o Batista, desde então é anunciado o reino de Deus, e todo o homem se esforça para entrar nele. Lucas 16 versículo 16. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória, e também farei sair da terra os profetas e o espírito da impureza. Zacarias 13 versículo 2. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Jeremias 31 versículo 31. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Lucas 22 versículo 20. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar-se na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido, e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. 2 Coríntios 3 versículo 14 e 15. E, por último, enviou-lhes seu filho, dizendo, terão respeito a meu filho. Mateus 21 versículo 37. Quem quiser ver mais testemunhos leiam. Tiago 2 versículo 12 e Efésios 2 versículo 15 Colossenses 2 versículo 14 Atos 21 versículo 21 a 28 Hebreus 2 versículo 15 Hebreus 7 versículo 12 Hebreus 7 versículo 18 e 19 Hebreus 9 versículo 15, 10 versículo 9, 12 versículo 24, 8 versículo 8 Romanos 10 versículo 4 Gálatas 5 versículo 1 a 4 Gálatas 5 versículo 11 e 12. Compreendam que a arcaica lei de Moisés acabou há mais de 2000 anos. O judaísmo e as religiões cristãs são contra o verdadeiro Cristo, estas doutrinas são anticristo. É falta de inteligência ou bestialidade fazer rituais, como a mutilação da circuncisão ou qualquer outro ritual religioso e fazer templos, pagar dízimos, ter sacerdotes, ter profetas, ou se classificar a si mesmo de uma inútil doutrina. Como podem descaradamente cobrar dízimo as religiões cristãs? Não respeitam o puro e verdadeiro Cristo. Eles têm e idolatram as sagradas escrituras e não as compreendem. O seu sacrifício representou o pagamento de todas as dívidas da humanidade, sem mais nenhuma oferta a Deus por pecados. Deus sempre quis um coração puro e nenhum estúpido sacrifício. Pecado é somente injustiça, iniquidade. Não compreenderam que não existem mais leis, sacerdotes, profetas, pois Deus enviou por último a sua autoridade máxima, o seu próprio Filho. Acaso, até mesmo uma nova lei, mais ampla, não ultrapassa a anterior? Agora a lei maior é na justiça de amor absoluto de liberdade. Sem mais barganhas para desculpas e perdão, acabaram as ofertas inúteis. Essa lei é muito mais alta, sem regras para guiar. Não existem de fato doutrinas, elas são invenções, são ilusões, são mentiras. As paranormais profecias, que ultrapassaram os tempos, comprovam de fato a existência de um eterno e evoluído ser superior de juízo, mas não a existência de ideologias. Ideologias não são nem seres concretos. Não existem religiões, nem espiritismo, nem reencarnação. Nem existe ateísmo, pois isto acarretaria em negar a si mesmo em sua própria existência. Na evolução, o homem é ainda o ser superior acima dos animais. Até a etimologia da palavra Deus significa ser superior ou brilhante, e Cristo significa ser ungido na verdade, é ser puro, sem ideologias. Deus não é um nome, mas sim uma condição acima. Só evolui acima quem primeiramente ressuscita de juízo. Contra fatos não existem argumentos. Bestiais insanos que vivem em um mundo inferior de juízo idolatram inúteis doutrinas inexistentes e discriminam preconceituosamente pessoas reais. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Marcos 7 versículo 7. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles, o segundo. Disse-lhes Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós, sacerdotes, no reino de Deus. Mateus 21 versículo 31.
Nenhum ritual de banho em água pode salvar a consciência, a purificação é somente no fogo da essência da verdade, o Espírito Santo. Os religiosos julgam pessoas por sexo, por comportamento, por bebida, por comida, por condição, por instrução, por aparência, etc. Entretanto, Deus não faz acepção de pessoas. Deus é perfeito porque não mente e não por conceitos relativos. Os protestantes não se enxergam, pois eles são os novos fariseus. E, abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Atos 10 versículo 34. Os religiosos são contra Deus. Eles não têm juízo, não se envergonham nem de si mesmos e desonram a Deus e a Cristo. Não existe o pouco religioso, o ser discerne ou não discerne. E, lei não é religião. Leis são para impor limites entre os seres que não sabem se amar de fato. Não se religa a quem nunca se afasta de nós. Se quiserem ser verdadeiros, não digam ser, eu sou isso ou aquilo, classificado por uma doutrina. Digam apenas, eu sou o que sou, apenas, sem ilusões, sem idolatrias. O verbo ser é a constante existência, o ter é o ilusório relativo. Dizer ser uma doutrina é dar vida a coisas inexistentes, isto realmente é uma esquizofrenia. Ame a ser superior de consciência e o próximo como a ti mesmo, sem ilusões ideológicas.